né? E aí a gente precisa ter claro o seguinte, o que está acontecendo agora? Coloca aí a segunda, presidente do PT defendendo o afastamento do Moraes, do caso Master. Olha o que está acontecendo e eu vou dar a leitura para vocês, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Felipe, me avisa da Tatá, tá? Assim que ela estiver conectada aí. Manda uma mensagem para ela que ela vai entrar daqui a pouco. Dinheiro. Olha só, o Edinho Silva, tá? Que é o presidente do PT, ele defendeu o Alexandre de Moraes, defendeu que o Alexandre de Moraes se afaste das investigações do caso Master. O que ele disse? Ele endossou uma frase do Lula, porque ele deu uma entrevista para um blog desse aí do PT, e ele fez o quê? Endossou a mensagem do Lula. Ó. Se o Lula não foi claro, eu vou deixar muito claro aqui. O que o presidente Lula quis dizer é exatamente isso. Um ministro que escreveu uma página tão bonita na história democrática brasileira tem que se afastar de qualquer coisa que macule essa imagem que ele construiu. Isso é uma frase linda, né? Deve ter sido o Sidônio que escreveu. É um homem muito inteligente. Quem cai nessa conversa fiada não enxerga o óbvio, né? O Lula quer se afastar do Moraes justamente por isso, porque ele está sendo associado ao Moraes, que garantiu o seu mandato, né? Que garantiu a defesa da democracia e que agora está envolvido no Master. Ele agora está falando assim, está soltando a mão do Moraes para fazer o quê? Para tentar ver se melhora a sua popularidade. Mas isso é impossível, tá? Tá, Lula? Isso é impossível, porque a delação vai vir. E aí se levanta uma questão que é muito grave. Quanto custou essa defesa da democracia? Essa é a minha pergunta. Põe na tela, por favor, Brando. Eu quero saber. Quanto custou a defesa da democracia, tá? Coloca as aspas aí. Porque a gente sabe que isso aí era conversa para boi dormir. E cada vez está mais claro. Eu vou devolver para você, Eli, porque a gente viu esse processo, nós fomos vítimas desse processo. Você ainda está em Londres, ainda está na Inglaterra, em função disso tudo. Eu espero que você retorne para os nossos braços aqui, retorne para a sua pátria em breve. Mas tudo que nós vivenciamos nos últimos quase 7 anos, está tudo relacionado a essa construção. Curiosamente, é nesse período que o Banco Master se torna essa potência e passa a distribuir dinheiro para todo mundo que repete o mesmo discurso. Então eu fico me perguntando se é uma grande coincidência ou se o Daniel Vorcaro, aliás, antes de passar para você, ou se o Daniel Vorcaro, ele tinha um papel central em toda essa história. Sabe por quê? Ouve aqui o que o Daniel Vorcaro disse em determinado momento. O judiciário é o guardião da nossa democracia. A gente tem visto com louvor e com muito orgulho o nosso judiciário nos últimos anos cumprindo esse papel de maneira exemplar. O Daniel Vorcaro... Aqui o crédito ao Rodrigo Marcial, um grande abraço. O Daniel Vorcaro gravou um videozinho dizendo que o STF é o esteio da democracia, é o guardião da Constituição. Ora, mas a gente passou os últimos anos todos nós ouvindo essa mesma conversa fiada, Eli Vieira. Sim, justamente. Cláudio, ele é um oligarca brasileiro, eu quero insistir nesse termo, né? Quando eu fui comentar, por exemplo, que o Emílio Odebrecht pagou pela PACA, né? Ele que deu a PACA de presente, eu falei, o oligarca brasileiro, o Emílio Odebrecht, eu estou insistindo, eu quero que pegue esse termo, para o pessoal ficar ciente de qual é o sistema que manda no Brasil. Democracia e né, Estado Democrático de Direito é conversa para boi dormir, como você falou. O que está acontecendo é que a narrativa já está na UTI, né? E o PT está ali tentando aplicar, né, o desfibrilador, ver se a narrativa acorda. Mas não dá certo mais. O grande jagunço de proteção à democracia, Alexandre de Moraes, né, esse monumento a salvar a democracia, ele está com os pés de barro e já derreteram, né? Está caindo, está em queda livre. É isso que está acontecendo. E o fato de Vorcaro ter feito essa mensagem, o que eu vejo nisso, Cláudio, é aquela estratégia de ascensão social, do prestígio. Então, tem duas formas principais pelas quais as pessoas ascendem socialmente. Um é pela intimidação, né, pelo TACAP, outra é pelo prestígio. Eu vou lembrar de uma mensagenzinha lá no meio daquela conversa de peleleca do Daniel Vorcaro com a namorada dele. Ele disse sim, ele estava super orgulhoso que nesse evento de Londres ele palestrou na frente de todo mundo. Estava ali o Andrei Rodrigues, estava ali o Paulo Bonet, né, o nosso amigo André Chalders falou também que tinha até um broche, ele não disse quem estava com esse broche, mas tinha o broche lá do Vale Pelelec, né, que era para suicinhas, que eles chamavam as
moças ali trabalhando duro, né, naquela festinha do Vorkar. Enfim, e ele falou assim com o maior orgulho que ele falou diante de todas as autoridades, né, o grande prestígio que o Vorkar tem. Tem gente que especula, eu não sei até que ponto isso é verdade, que o Vorkar, na verdade, é um testa de ferro, ele é assim, o representante do sistema, por um tempo, que já caiu, já está preso, né, mas é gente até maior que ele que estava por trás dele, né, então ele estava ali como dono do master e tudo aquilo, mas como, né, uma fachada de coisa pior e gente maior por trás dele. Eu não sei, sinceramente, se isso é verdade, mas é um papo que a gente ouve aí nos bastidores, né. Então, assim, para resumir, assim, eu virei vítima, eu vi um comentário do Andreasa lá no Estadão, ele disse assim que se a Malu Gaspar ou Lauro Jardim não estivessem trabalhando com um veículo do porte do Grupo Globo, eles já teriam sido alvo também, e eu acredito que ele está completamente correto nisso. Porque eu fui alvo, o David Agape foi alvo, por revelar os abusos, né? Vamos lembrar aqui que Agape e eu revelamos que o Moraes estava usando opinião em redes sociais como critério de encarceramento das pessoas, da conversão ali dos detidos do 8 de janeiro para prisão preventiva. Tinha ali um vendedor ambulante que só falou mal do Lula e do PT em 2018 em tweets. E o cara nem é bolsonarista. Não que ser bolsonarista é crime, foi tratado assim, né? Então, assim, é um momento de instabilidade no sistema, né? E eu não sei para onde vai, depende muito de o que vai acontecer daqui a alguns meses na eleição, né? A gente está ali 6 meses mais ou menos da eleição, mas o sistema ele sempre acha um jeito, né? E essa placa do Emílio Odebrecht é o símbolo maior daquilo que o nosso querido vice-presidente falou, Geraldo Alckmin, que quando o Alckmin não tinha se mancomunado com o Lula ainda, ele disse que o Lula queria ser candidato porque o criminoso queria voltar à cena do crime. E foi o que aconteceu, o criminoso voltou à cena do crime, né? Então, assim, o nível de disfarçatez e de ousadia é de pasmar, no mínimo, mas não tem simancol nenhum ali, né? O que colou para se manter no poder, continuar perseguindo, continuar num projeto autoritário. Amigo do Chalder, esse broche, ele existiu? Esse broche era real? Põe de novo na tela, por favor, o broche. Divide, olha, Peleleca, como é que tá escrito ali? Suicinha? Vale Peleleca Suicinha. Suicinha era o que? As pelecas suíças? Ou ele, é isso? Eu imagino que é o diminutivo de Suíça, né? Não sei se é tipo galega, né? Não sei, alguma coisa assim. Mas isso é uma piada que o Chalders fez, gerando na IA. É uma piada. Como seria? Não, mas o broche... Aqui no Brasil, a BIM tem crachá, né? O agente de inteligência tem crachá. Então, você ter o broche aí da Peleleca, talvez precisasse ter, né? Talvez o broche, na verdade, fosse uma espécie de Pix, né? Para entrar na festa, tem que dar uma olhada na conta primeiro. Aí você entra. O que você quer? Se animou aí, né, Ari? Não, eu queria comentar, aliás, como sempre, o comentário do Ari é perfeito. E eu queria acrescentar, esse tipo de festa, tipo de promoção que o Vorkar fazia, é coisa de baixo nível. Literalmente, ninguém faz uma festa desse tipo com essa ostentação. Pessoas que realmente importam, que têm poder, não fazem isso. Isso, como diz o Rio Grande do Sul, é coisa de pé de chinelo. Será ostentar, gastar e tal. Então, isso está evidente que o Vorkar é uma ponta de alguma engrenagem, que eu não sei exatamente qual é, e como o Eli colocou muito bem, ou seja, o executor, vamos dizer assim, o meganha da história, é o Alexandre de Moraes, que está literalmente criando um regime de terror, processando, punindo pessoas que vão de qualquer um, ou seja, literalmente está para punir. Tem alguma coisa muito mais séria em cima disso. Essa história do Vorkar gastar numa festa desse tipo, essa ostentação, é coisa de extremo mau gosto. Pessoas sérias não vão a esse tipo de festa. Hugo, você... Cadê o Hugo, gente? Hugo, você... Deixa eu ver aí, se tem alguma coisa na tua lapela aí, não? Mas eu sei que na Faria Lima o pessoal gosta de uma festinha, não sei se... Olha, o Dantas, existe sim algumas dessas festas assim promovidas por alguns agentes. Eu ouvi dizer, né? Fala assim, eu ouvi dizer que Meu tem. Amigo, me conta. Não, existem e eu acho que é público, hoje todo mundo conhece e já ouviu falar. Tem bandeja de prata? Existe essas daí.
Isso é um perigo, isso é um perigo. Pois é, eu acho que tem bastante ali. Mas tudo indica que o Vorkar era assim um operador apenas de um esquema para tornar o dinheiro ou dar o verniz de legalidade em recursos desviados, né? Então usaram uma instituição financeira para fazer esse tipo de lavagem, né? Quando a gente vê, então deixaram já mais profissional, vamos chamar assim, né? Esse esquema de propinas, de lavagem, de arrecadação e obviamente cooptação, né, de poderes para poder seguir nessa simbiose aí de judiciário com o executivo tocando a república, né? O que eles faziam antes, tiveram uma pausa ali forçada entre o governo Temer e Bolsonaro, e depois que retornaram à cena do crime, voltaram com carga máxima, porém precisavam de um esquema ou de um sistema diferente para dar o verniz de legalidade, porque os outros foram desbaratinados, né? E fica muito claro pelo comportamento, festas, jatos, viagens, doação de empreendimentos para namorada ou noiva, enfim. Quem em sã consciência faz isso, né? Se fosse efetivamente um patrimônio lícito dele, de suor da família, colocaria em holdings para blindar. Não, já foi passando para nome de terceiros, né? E um caminho, uma sugestão eficaz, eficiente nesse aspecto é punir essa Marta Graeff. Ela tem que pagar, ela é cúmplice. Não adianta agora ela vir falar que não sabia, mas quando estava se beneficiando de toda essa ostentação gerada, né, nesse verniz de ilegalidade, era ótimo. Agora que foi pega, não sabia. Não, tem que punir sim quem fez parte, quem ajudou e auxiliou, mas o Vorkar é toda a cara, assim, de um operador. E o que circula é que ele levava, tá, Dantas, 20% de cada operação que ele intermediava, ou seja, se ele fosse efetivamente o dono do banco, ele não precisava fazer isso, pegaria lá na última linha, que é o lucro, o retorno gerado pela operação e atividade bancária, mas o que a gente sabe e tem ouvido nos bastidores a cada operação, 20% era dele, tanto é que isso aparece nas contas aí de pais e outros familiares, quantias suntuosas de bilhões de reais que condizem sim com esse 20% das taxas aí, tá?